Oi, oi, tudo bem com você? Eu sou a professora Clídis Aragão e o meu sinal na comunidade surda é: seja bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje vamos planejar e produzir, com a ajuda da professora, verbetes de enciclopédia infantil na nossa aula de língua portuguesa. Preparado? Então embarque comigo na minha, na sua, na nossa hora de aprender. Como você já deve ter percebido, estamos explorando nas nossas aulas os verbetes de enciclopédias. Nas últimas aulas, vimos verbetes em enciclopédias online e aprendemos várias coisas novas sobre alguns animais e objetos. Na nossa aula de hoje, trouxe para você algumas enciclopédias ilustradas, mas dessa vez na forma impressa. Quando eu era criança, assim como você, esses livros eram muito populares para fazer pesquisas. Hoje, as coisas estão muito mais fáceis por causa da facilidade que temos para acessar a internet pelos celulares e computadores, o que era mais difícil na minha infância, pois nem todos tinham acesso à internet com facilidade. Por isso, naquela época, nós utilizávamos muito as enciclopédias que hoje em dia não são tão populares. Então eu trouxe essas para mostrar para você. A enciclopédia é um conjunto de livros que concentra o saber de maneira organizada, geralmente em ordem alfabética. Na capa da que trouxe hoje, conseguiremos visualizar a ilustração de algumas palavras que vamos encontrar em cada exemplar e a indicação da ordem alfabética que essa enciclopédia vai seguir. Nesse primeiro, podemos ver indicando que irá contemplar palavras que iniciam com a letra A até palavras que iniciam com a letra C, ou seja, nessa enciclopédia, podemos encontrar palavras que iniciam com A, B e C. Como você pode ver nessa capa, podemos ver muitas ilustrações. Já nessa outra, vemos que vai contemplar palavras que iniciam com a letra E até I, ou seja, palavras que iniciam com E, F, G, H e I. Parece complicado, mas com o tempo você vai aprendendo a usá-las. Observe que nessa capa nós temos o golfinho e a flor, que vai estar dentro das páginas dessa enciclopédia. Se você não tem uma coleção dessas na sua casa, você pode procurá-las na biblioteca da sua escola. Peça a ajuda da bibliotecária, que ela o ajudará a manipular esse livro de maneira correta. Bom, com o avanço da tecnologia, as enciclopédias foram mudando e, como vimos, além de livros, podem se apresentar na versão online e podemos encontrar verbetes orais. Isso mesmo! Você pode encontrar verbetes orais. Quer ver como funciona? Flores e ervas. A natureza não seria tão bela se não existissem as flores, com cores exuberantes, deliciosos perfumes e formas exóticas. Elas podem ser encontradas em quase todos os ambientes. Nas florestas tropicais, por exemplo, existe a orquídea. No gelado ártico, a papoula. No deserto, o malmiquer. Há rosas, margaridas, lírios e uma infinidade de outras flores nos jardins ao redor do mundo. Elas fornecem alimento a beija-flores e borboletas, pólen para as abelhas produzirem mel, óleos essenciais para a fabricação de perfumes. Sua função principal, porém, é garantir a continuação da espécie, pois estão nas flores os órgãos reprodutores masculino e feminino dos vegetais. Certas plantas, mesmo que produzam flores bem pequenas e nem sempre coloridas, chamam a atenção pelo aroma especial. São as ervas. O tratamento de várias doenças inclui substâncias extraídas de ervas. Flores, folhas, raízes e sementes de ervas também compõem a maior parte dos temperos culinários. Viu como funciona? As informações foram passadas de forma oral e utilizei imagens em vídeo para ilustrar o que estava sendo dito. Gostou? E sabe o que é melhor? Esse verbete que acabei de lhe mostrar em formato oral foi retirado dessa enciclopédia impressa. Vamos vê-lo no formato impresso? Você se lembra de que nos verbetes de enciclopédias online era possível clicar em algumas palavras que estavam em azul e que, ao fazer isso, éramos direcionados para outros verbetes? Aqui na enciclopédia impressa,
podemos ver que temos o texto principal e na página podemos encontrar verbetes adicionais, que vão trazer informações relacionadas ao verbete principal. Além disso, por se tratar de uma enciclopédia ilustrada, nós podemos encontrar muitas imagens ilustrando os verbetes. Agora, quero chamar sua atenção para uma coisa. Observe aqui no cantinho da página. Há um quadro. Vamos ver o que está escrito? Veja também: abelhas e vespas, frutos e sementes, plantas, preservação das espécies. Essa parte da enciclopédia nos incentiva a ler outro verbete, que está em outra página ou em outro livro da coleção. Dá para passar horas e horas folheando e lendo sobre várias coisas. Nesta página que acabamos de ver, por exemplo, sobre as flores, estamos sendo direcionados para o verbete sobre abelhas e vespas. Você se lembra de que nas nossas pesquisas nas enciclopédias online, nós vimos um verbete sobre abelha? Vamos ver o verbete sobre abelhas e vespas nessa enciclopédia impressa? Olha que legal! Vamos ler? Abelhas e vespas. Todo mundo conhece abelhas e vespas, pois elas frequentemente constroem abrigos junto das casas. Existem milhares de espécies de insetos desse tipo. Eles surgiram há milhões de anos e hoje são encontrados em todas as partes da Terra. O zumbido, característico de seu voo, é causado pelo veloz movimento das asas. Muitas abelhas e vespas levam uma existência solitária, vivendo em buracos no chão ou no interior de caules de plantas. Outras se reúnem em grupos, chamados colônias, e edificam grandes colmeias em árvores, rochas e no telhado das casas. As colônias de abelhas têm sempre uma rainha, zangões e operários. Entre as abelhas domésticas, que fazem o mel que consumimos, a rainha não trabalha, só põe ovos. Uma colônia pode reunir até 50.000 insetos. Vamos ver se você estava atento e responder algumas perguntas? Então, atenção! O que causa o zumbido da abelha? E aí, você consegue identificar qual parte do texto responde essa pergunta? O zumbido, característico de seu voo, é causado pelo veloz movimento das asas. Muito bem! Vamos ver mais uma pergunta. Como se chama o grupo onde se reúnem as abelhas? E aí, você sabe? Reúnem-se em grupos chamados colônias. Vamos para a próxima pergunta. Qual a função da rainha nas colônias? E aí, você sabe qual é a função da rainha nas colônias? A rainha não trabalha, só põe ovos. Agora, a última pergunta. Quantos insetos uma colônia pode reunir? E aí, você se lembra? Uma colônia pode reunir até 50.000 insetos. Nossa, quanta coisa! Você notou que um verbete de enciclopédia impresso é diferente de um verbete de enciclopédia online? Vamos fazer a comparação dos dois? Na tela, nós estamos vendo os dois formatos, o formato impresso e o formato online. Na enciclopédia online, as informações adicionais são acessadas por meio de links em algumas palavras, que são essas palavras em azul. Já na enciclopédia impressa e ilustrada, que estamos utilizando na aula de hoje, encontramos todas as informações em uma única página. E no canto, nós temos a indicação de outros verbetes relacionados. Sem contar que as ilustrações são muito mais ricas e chamam mais atenção. Eu adorei! E, para falar a verdade, eu prefiro muito mais a enciclopédia impressa do que a digital, pois com ela podemos tocar nas páginas, observar as figuras e ter acesso a muitas curiosidades. No verbete sobre abelhas e vespas, encontramos a indicação para a leitura do verbete insetos. Vamos conferir? Os insetos formam a maior parte de todos os grupos animais, com pelo menos 1 milhão de espécies. Habitam o planeta há cerca de 500 milhões de anos e podem ser encontrados em quase todos os ambientes, desde as mais altas montanhas às florestas tropicais. Besouros, abelhas, moscas, formigas, gafanhotos, pulgas e borboletas são alguns exemplos de insetos. Apesar da diversidade, eles têm características comuns, como a presença de 6 pernas, por exemplo. O corpo dos insetos é protegido por um esqueleto externo rígido.
exoesqueleto. Há insetos de todos os tamanhos. Alguns besouros nativos da floresta amazônica chegam a pesar 100 gramas, enquanto certas vespas parasitas são quase invisíveis a olho nu. Os insetos desempenham um papel muito importante na natureza. Eles polinizam as flores e constituem fonte de alimento para aves, répteis e mamíferos. Embora alguns, como as abelhas produtoras de mel, sejam úteis ao homem, outros podem causar-lhe danos. Certas espécies de mosquito propagam doenças e os gafanhotos tornaram-se célebres pelos estragos que provocam nas lavouras. Observe que na página temos mais algumas informações sobre a barata, anatomia, composição do olho, alimentação e muito mais. Mas agora você vai me responder uma pergunta sobre o inseto. Qual a importância dos insetos para a natureza? Eles polinizam as flores e são fontes de alimento para aves, répteis e mamíferos. Uau, que interessante! Ao explorar as enciclopédias, você exercitará a leitura e ainda irá aprender um montão de coisa diferente. Daqui a pouco, vai ser expert em vários assuntos. Uma verdadeira enciclopédia ambulante. Já que exploramos tantos verbetes, precisamos exercitar tudo o que aprendemos hoje na nossa hora da atividade. Leia o verbete sobre flores e ervas e responda as perguntas abaixo. Vamos lá fazer a leitura? Flores e ervas. A natureza não seria tão bela se não existissem as flores, com cores exuberantes, deliciosos perfumes e formas exóticas. Elas podem ser encontradas em quase todos os ambientes. Nas florestas tropicais, por exemplo, existe a orquídea. No gelado ártico, a papoula. No deserto, o malmiquer. Há rosas, margaridas, lírios e uma infinidade de outras flores nos jardins ao redor do mundo. Elas fornecem alimento a beija-flores e borboletas, pólen para as abelhas produzirem mel, óleos essenciais para a fabricação de perfumes. Sua função principal, porém, é garantir a continuação da espécie, pois estão nas flores os órgãos reprodutores masculino e feminino dos vegetais. Certas plantas, mesmo que produzam flores bem pequenas e nem sempre coloridas, chamam a atenção pelo aroma especial. São as ervas. O tratamento de várias doenças inclui substâncias extraídas de ervas. Flores, folhas, raízes e sementes de ervas também compõem a maior parte dos temperos culinários. Vamos ver quais são as perguntas? A. De acordo com o verbete, as flores fornecem alimentos para quais animais? Insetos. Elas fornecem alimentos a beija-flores e borboletas. Vamos ver a alternativa B? Para que as abelhas utilizam o pólen das flores? E aí, você sabe me responder? Para produzirem mel. Muito bem. Alternativa C. Qual a função principal das flores? E aí, você se lembra? Sua função principal é garantir a continuação da espécie. Vamos para a próxima atividade. Atividade 2. Observe as opções abaixo e assinale qual delas é um verbete online. Primeiro, nós temos um texto sobre o relógio, origem Wikipédia, a enciclopédia livre. O relógio é utilizado como medidor do tempo, desde a antiguidade, em variados formatos. É uma das mais antigas invenções humanas. Relojoaria é tanto o termo que designa o seu fabricante, como a loja onde são vendidos. E do lado, nós temos uma imagem escrito Enciclopédia Ilustrada do Estudante, Globo. E aí, nós vemos várias ilustrações. Olha só, tem uma borboleta, tem um golfinho, tem uma flor, tem um barco e muitas outras ilustrações. Qual dessas duas se refere a um verbete online? Você sabe me dizer? Isso, muito bem. A do relógio, que traz a palavra de entrada e no corpo do texto explica tudo sobre o relógio. Atividade 3. Ouça o verbete oral e assinale a alternativa correta. Há menos de 100 anos, o mais veloz dos navios
demorava mais de uma semana para atravessar o Oceano Atlântico. Hoje, os grandes jatos de passageiros são capazes de realizar uma viagem de 5.000 quilômetros em cerca de 7 horas, ultrapassando tranquilamente obstáculos como montanhas e oceanos. As turbinas dos caças modernos lhes permitem atingir mais de 3.000 km por hora, ou 3 vezes a velocidade do som. Até mesmo os aviões de passageiros deslocam-se a mais de 850 km por hora. As aeronaves atuais contam com diversos instrumentos projetados segundo tecnologia avançada, o que possibilita voos a alta velocidade com segurança e economia. A rota correta é garantida por sistemas de navegação eletrônicos. Asas calculadas por computador ajudam a reduzir os custos com combustíveis. Sua estrutura é feita de ligas metálicas e compostos plásticos, ao mesmo tempo leves e resistentes. Agora vamos assinalar a alternativa correta. A. Esse verbete oral falava sobre navios. B. Esse verbete oral falava sobre corridas. C. Esse verbete oral falava sobre aviões. E aí, qual das três é a alternativa correta? Muito bem, alternativa C. Mandou bem, excelente! Nossa aula está chegando ao fim. Mas antes, vamos relembrar o que aprendemos na aula de hoje. Presta muita atenção que chegou a hora da revisão. Na aula de hoje, conhecemos e descobrimos ainda mais sobre o gênero textual verbete, mas dessa vez no formato oral. Exploramos e interpretamos verbetes sobre flores e ervas, abelhas, insetos e aviões, que são textos de caráter informativo. Respondemos às atividades e agora nossa aula chegou ao fim. Espero que você tenha aprendido muito comigo hoje e até a próxima aula de língua portuguesa do projeto Aprender Além da Escola, Centedes, CEMED, Manaus. Tchau, tchau! Olá, tudo bem com você? Espero que sim! Sou a professora Hanna Benacon Maia, meu sinal na comunidade surda é... Seja bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED, Manaus. Hoje iremos estudar sobre problemas envolvendo diferentes significados da adição e da subtração. Juntar, acrescentar, separar e retirar. Então vamos lá para a nossa hora de aprender. Iremos começar a nossa aula de hoje definindo o que é adição e subtração. A adição é uma operação matemática que trabalha com a ideia de adicionar, juntar, acrescentar, ganhar, ficar com mais. Para indicar a adição, utilizamos o seu sinal, que chamamos de mais. Ele se parece com uma cruz. Já a subtração é uma operação matemática que trabalha com a ideia de separar, de retirar, ficar com menos, subtrair. Para indicar uma subtração, utilizamos o seu sinal, que chamamos de menos, que é representado por um traço. Mas atenção! Nessa aula, vamos trabalhar especificamente com a adição, que é a soma. Então, se você quer aprender tudo sobre a soma, não perca nem um minutinho da nossa aula. Porém, você deve estar se perguntando, e a subtração, professora? Não vamos estudar? Não se preocupe, vamos retomar na próxima aula. Basta você acompanhar todas as nossas aulas, seja na televisão
ou no nosso canal do Centedes no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, corre lá, se inscreva no nosso canal, tudo bem? Então vamos lá começar a trabalhar a adição. A adição é utilizada em várias situações do nosso cotidiano. E na adição, cada termo tem um nome específico. Os números que estão sendo somados chamamos de parcela e o resultado dessa soma nós chamamos de resultado. Para acharmos a adição entre dois ou mais números, vamos usando o valor posicional de cada número, onde somamos a unidade com a unidade, a dezena com a dezena e a centena com a centena, onde eles deverão estar posicionados um embaixo do outro. Vamos agora a um problema. Em uma fazenda, um pecuarista criava alguns animais, mas tinha o intuito de aumentar sua criação. Ele era um pecuarista de pequeno porte, tinha apenas 2 cavalos, um bode, um coelho, um pato e um porco, totalizando 6 animais. Ele conseguiu juntar o dinheiro e comprou mais 3 vacas para a sua fazenda. Então, se ele tinha 6 animais e comprou mais 3 animais, com quantos animais ele ficou ao todo? Como podemos fazer para descobrir? Sim, isso mesmo, usando a adição. Ficando assim, 6 mais 3, nós temos o resultado de 9. Muito bem! Então, o fazendeiro, ao comprar seus novos animaizinhos, ficou com 9 animais em sua fazenda. Podemos observar que, nesse probleminha, tivemos a ideia de acrescentar, já que o fazendeiro tinha uma quantidade de animais e posteriormente comprou mais. 2 amigas engravidaram ao mesmo tempo. Então, prepararam tudo juntas para os seus filhos. Logo, quando descobriram da gravidez, começaram a comprar as roupinhas para os bebês. Elas lavaram as roupas novas e começaram a estender nas cordas. Então, colocaram 3 roupas em cada corda, sendo que tinham 3 cordas. Então, elas começaram a contar quantas roupinhas elas tinham comprado juntas. 3, mais 3, mais 3. Juntando tudo, quantas roupinhas elas compraram ao todo? Sim, isso mesmo, elas compraram juntas 9 roupinhas para os seus bebês para dar início ao enxoval. Em uma sala de aula, a professora Juliane tinha em sua turma 12 alunos no primeiro semestre. Mas, no segundo semestre na escola, sempre entravam novos alunos. E na turma dela, entraram 4 novos alunos. Como foram acrescentados 4 alunos à turma que já tinham 12 alunos, com quantos a turma ficou ao todo? Qual a operação matemática podemos usar para descobrir quantos alunos tem nessa turma agora? Se nessa situação, essa professora tinha uma quantidade de alunos e foram acrescentados mais alunos à turma dela, a operação matemática que devemos usar é a adição, pois a noção de acrescentar, colocar, juntar tudo remete à soma. Então, vamos usar o quadro valor-lugar para fazer essa soma. Vamos organizar primeiro o número 12. Lembrando que sempre devemos organizar o número da esquerda para a direita, que é o quê? De trás para frente. Mas,
quando vamos representar no quadro valor lugar, fica da seguinte forma. Portanto, no número 12, vamos colocar primeiro o número 2 na unidade e o 1 na dezena. E colocar o 4, que vai ser somado na casa da unidade. Agora que já organizamos os valores no quadro valor lugar, vamos fazer a soma desses valores. Iremos começar somando 2 mais 4 é igual a, você sabe? 6. Muito bem. E o 1, como não está somando com nada, vamos apenas repeti-lo. Então, teremos como resultado 16. Isso mesmo. A professora Juliane, ao todo, ficou com 16 alunos em sua turma ao final do segundo semestre. Agora, vamos a uma loja de brinquedos. Porém, é uma loja nova, uma loja pequena, e o dono ainda não tem muito dinheiro para comprar muitos brinquedos. Então, ele vai comprando aos poucos, dentro de suas possibilidades. Ele iniciou sua loja com 10 brinquedos. E com o lucro desses brinquedos vendidos, ele conseguiu guardar mais dinheiro para comprar 25 novos brinquedos. Então, se ele tinha 10 brinquedos e conseguiu comprar mais 25, quantos brinquedos ele conseguiu comprar ao todo para a sua loja? Que operação matemática devemos usar para descobrir esse resultado? Isso mesmo, a adição. Portanto, nós vamos somar 10 mais 25. Lembrando que vamos sempre começar a resolver da esquerda para a direita ou de trás para frente. Então, vamos começar somando 0 mais 5. E aí, quanto é 0 mais 5 ou nada mais 5? Porque o 0 representa nada. Isso mesmo, é 5. 0 mais 5 é igual a 5. Agora, vamos somar 1 mais 2. 1 mais 2 dá quanto? Você sabe? Se não sabe, conta aí no dedinho. Porque 1 mais 2 é igual a 3. Muito bem. Então, esse comerciante comprou ao todo 35 brinquedos para a sua loja. Agora, nós vamos a uma grande loja de acessórios femininos, onde são comprados acessórios em grande quantidade. Nessa loja, sempre são repostos muitos dos seus artigos de acessórios. Eles tinham um mostruário de acessórios com uma grande variedade. No mostruário, eles tinham 235 peças e em estoque 124. Como podemos fazer para descobrir o quanto essa loja tem ao todo? Isso mesmo, usando a operação de adição. Vamos usar o quadro valor lugar para facilitarmos esse entendimento. Vamos começar posicionando os números nos seus devidos valores posicionais, onde colocaremos unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena. O primeiro número que vamos organizar é o número 235, onde o 5 vai ficar na unidade, o 3 na dezena e o 2 na centena. Já organizamos o primeiro número. Vamos ao segundo, que é o número 124, onde o 4 vai ficar na unidade, onde o 2 vai ficar na dezena e o 1 na centena. Já posicionamos
todos os números nos seus valores posicionais no quadro valor-lugar. Se nós vamos juntar a quantidade que tem na vitrine junto com a que tem no estoque, que operação matemática devemos usar nesse caso? Isso mesmo, a adição. Vamos colocar o traço embaixo dos números, sinalizando o sinal de igual. E vamos fazer essa soma. Começando com a casa da unidade. 5 mais 4 é igual a 9. Muito bem. Vamos agora à dezena. 3 mais 2 é igual a 5. Muito bem. E por último, vamos somar a casa das centenas. 2 mais 1 é igual a 3. Muito bem. Gostei de ver sua participação nessa atividade. Então, nessa loja, eles têm ao todo 359 acessórios femininos. Ai, ai, que fome eu estou! E você aí em casa, tá com fome também? Olha só, vamos a uma panificadora. E essa panificadora, ela recebe várias encomendas de outras. Ela produz 342 quitutes diariamente. Porém, ela recebeu uma encomenda bem grande de 635 quitutes. Então, nesse dia, ela deveria confeccionar quantos quitutes? Para sabermos essa quantidade, devemos somar o valor que ela produz diariamente, que é 342, juntamente com esse número que recebeu de encomenda, que é 635. Então, vamos organizar esses números um embaixo do outro, de acordo com o seu valor posicional, tudo bem? Vamos começar com o número 342. Embaixo do 2, vamos colocar o número 5. Embaixo do 4, nós vamos colocar o número 3. E embaixo do número 3, iremos colocar o número 6. O que você pode observar nessa organização de números? Isso mesmo, que os números foram organizados de acordo com o seu valor posicional, onde ficou unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena. Para sabermos a quantidade de doces que deverão ser feitos, qual operação matemática deveremos fazer? Sim, isso mesmo, deveremos usar a adição. Então, vamos lá colocar o sinal de mais e o traço embaixo que simboliza o sinal de igual nessa conta. Vamos começar somando as unidades. Quais são as quantidades das unidades que temos aí? Sim, 2 mais 5. E quanto dá essa operação matemática de soma? Isso mesmo, 7. Parabéns! Agora vamos somar as nossas dezenas. Quais números temos nessa ordem? Sim, isso mesmo, 4 mais 3. E quanto dá essa soma? Isso, é 7. Parabéns! Já somamos as unidades e as dezenas. Então, vamos somar agora as centenas. Quais os números que vamos somar nessa ordem? Sim, exatamente o número 3 mais 6. E quanto dá essa soma? Isso mesmo, 9. Parabéns! Então,
por conta da encomenda que receberam, deveriam confeccionar ao todo 977 doces. Quanto doce, não é mesmo? Ai, eu foi com uma fome. Agora, querido aluno, chegou a hora de testarmos nossos conhecimentos sobre problemas envolvendo diferentes significados da adição e subtração, juntar, acrescentar, separar e retirar. Lembrando que nós vamos dar ênfase à adição. Então, venha comigo para a nossa hora de atividade. Atividade 1. Uma professora tem 32 alunos pela manhã e 15 alunos à tarde. Então, quantos alunos essa professora tem ao todo? Você sabe? Se não sabe, vamos lá organizar esses números no quadro valor lugar. Olha só, o primeiro número que nós vamos colocar aí é o número 32, mais 15. Agora que nós já colocamos os números no quadro valor lugar dessa adição, nós vamos somar esses números. 2 mais 5 é igual a 7. Muito bem. E 3 mais 1 é igual a 4. Então, nós temos aí o número 47. Vamos lá marcar a alternativa correta e se você marcou a letra C, você acertou. Parabéns! Vamos lá para a nossa atividade 2. Em uma floricultura, são vendidas diariamente 215 flores, mas recebeu uma encomenda de 131 flores. Então, quantas flores essa floricultura deverá ter a fim de suprir sua demanda diária e a encomenda foi feita a ela? Letra A, 346, letra B, 123 ou letra C, 646? Que tal nós usarmos aí para resolver o quadro valor lugar? Vamos lá? Isso mesmo. Olha só, vamos primeiro colocar o 5 na unidade, depois o 1 na dezena e o 2 na centena. Vamos posicionar agora o segundo número que será somado, que é 131. Vamos colocar o 1 na unidade, o 3 na dezena e o outro 1 na centena. Vamos lá. 5 mais 1 é igual a 6. Muito bem. E 1 mais 3 é igual a quanto? A 4. Exatamente. E 2 mais 1 é igual a 3. Parabéns. Então, a alternativa que está correta é a letra A. Parabéns pela sua participação nas nossas atividades. Chegou a hora de relembrarmos um pouco do que vimos na nossa aula de hoje. Então, vem comigo para a nossa hora da revisão. Vamos relembrar os termos que fizeram parte da nossa aula de hoje. Hoje, aprendemos que a adição é o mesmo que adicionar, acrescentar, ganhar, ficar com mais. Que a adição também é representada pelo sinal de mais e que ela é uma das operações básicas da matemática. Essa operação matemática vai nos acompanhar por toda a nossa vida e vai nos ajudar a solucionar vários problemas no nosso cotidiano. Agora, terminamos mais uma aula cheia de descobertas sobre a matemática. Deixo aqui um grande abraço. Eu espero você na próxima aula. Um beijo. Tchau, tchau!